Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... Boa noite. Boa noite. Eu lembro do Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Isso eu lembro categoricamente. Cara, a gente quando viu isso na televisão falou... O que esse cara tá falando? Ele tá dando opinião num jornal, né? Não era isso, o pessoal só lia a notícia. Exato. Vamos falar mais disso do Boris. Mas antes de falar com ele, eu queria que você falasse com o pessoal da live. Como eles participam com perguntas? É isso aí, já tá fixado lá no chat da live as regras. Então você participa com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá, né? Isso. Lembrando que a gente só lê as 5 melhores perguntas, tá bom? Se não dá pra ler a pergunta de todo mundo. Se for uma pergunta boa também, exatamente, né? Não é qualquer pergunta, não é qualquer né? pergunta, né? E aí, falando das camisetas, aqui, camiseta do Inteligência, e já lembrando pra você dar like, se inscrever no canal, agora, já dar aquela curtida, já adiciona o sininho lá pra o lembrete das lives e vamos embora. Boris, que satisfação você aqui, hein? Prazer, muito obrigado pelo convite. A gente satisfação. A gente já tava fazendo um podcast antes de começar, né? Já tava falando da história do rádio e tudo mais. Eu tenho uma queixa a fazer pra começar o programa. Bom. Em todo lugar que a gente vai, que é assim perto da hora do jantar, tem uma lauta refeição. Olha, eles estão reclamando lá. Vamos pedir aí, enquanto programa. Comigo, e você... O que você quer? Serve... eu quero o melhor possível. Você quer pizza? Essas míseras balinhas já e ele já acabou um pote desse daqui, né? Mas eu queria deixar consignado o meu mais veemente protesto. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Boris, antes, vê aí o que o pessoal quer. Eu também tô com fome aí. Esfirra, alguma coisa aí, pede aí, tá bom? Mas quando a gente chega, sempre tem. Aqui é um lugar muito pobre. É pobre, aqui quebrado. Tudo quebrado, tudo. Cano saído. Aqui é restos, né? A gente tem restos. Eu nem acredito que nós estamos transmitindo o programa com... Talvez nem esteja, né? Sei lá, eu tô achando que é um trote. É um trote, né? Ô, Boris, eu sou um cara muito interesseiro. Sempre que eu começo o papo, eu peço um presente inútil dos meus convidados para colocar nesse cenário maravilhoso aqui, que é um monte de, né, trecos que o pessoal não quer deixar em casa, traz para cá. Eu trouxe um presente inútil. Vamos ver. É um livro. O livro não é um presente inútil. Não, mas esse livro, ele tem uma utilidade que eu explico para você. É um livro de Karl Marx, O Capital, que é o homem que criou o comunismo, praticamente criou. É a teoria do comunismo. Exato. Esse livro, quando não existia remédio para dormir, você abria o livro, começava ali 10 minutos, você adormecia. Melhor que contar carneirinho. Tão chato que é o livro. Até porque no comunismo não tem carneirinho mais, né? O pessoal acaba com os carneirinhos, né? A grande pergunta que eu tenho nesse negócio de carneirinho é: carneirinho, quando quer dormir, pensa no quê? Conta ser humano pulando. Olha só, não tinha pensado nisso, hein? É verdade. Contando ser humano pulando, né? Então, é Marx, tá vendo? Marx, presente inútil, já temos aqui, ó. Temos a camiseta do Che Guevara, que eu já ganhei, né? Tem a imagem da Gretchen aqui e agora... Exato. Marx, fundador do comunismo, que já acabou em praticamente todo mundo. Resta em Cuba. Na Nicarágua não é comunista. Nem conseguiu ser nem comunista. Venezuela também não é. Venezuela. Mas não é um comunismo. Venezuela, né? E na cabeça do Lula. Não, Lula não é comunista, mas ele olha esses países com certa simpatia. Flerta. E agora a Rússia que... comunista não tem nada. A Rússia que está ficando cada vez mais perto de uma ditadura, né? Não, mas não comunista. Não comunista. Não. Pelo contrário, de direita. De direita, total, né? É uma coisa que está se formando, amalgamando em vários países. Eles têm um ideólogo, esqueci o nome dele, é uma espécie, é um cara que assessora o Putin. Ah, é? E que tem toda uma teoria sobre o guru do Putin, de como deve funcionar o mundo. Ele acha que a Ásia, Índia, China e Rússia vão se unir, e ele é contra a democracia e contra as liberdades individuais. Acha que tem muita liberdade. Não, acha que
tom de um país deve ser o coletivo, mas não o coletivo marxista, comunista, onde você socializa os meios de produção, onde tudo é do governo e as pessoas... Não. Uma certa forte presença do Estado, liberdade onde dá para ter sob o aspecto de empreendimento e comercial, tem todo... O Putin atua um pouco industriado, um pouco incentivado por esse cara. Eu acabei de esquecer o nome dele. O Urich esteve aqui semana passada, né? E falam até de um reset, né? Porque desvincular o dólar como sendo a moeda principal de transações já tem esse movimento da China e da Rússia. Mas eles não conseguem, né? É difícil, né? Não conseguem porque os países da Europa estão unidos. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo. A Rússia agora exige que o petróleo dele seja pago em rublos. Petróleo e gás. Ninguém aceita. Os europeus combinaram não aceitar. Por quê? Para eles é euro, que é a moeda deles, e dólar. E dólar, né? Continua sendo... Já houve várias tentativas, voltar ao padrão ouro do De Gaulle. Eu acho que tudo pode acontecer. É difícil, de repente, o real vira moeda internacional. Não o Bitcoin, vai saber, moeda eletrônica, Bitcoin, né? É a moeda... Você esconde uma grana e tudo isso. Eu tenho medo de Bitcoin. É mesmo? Porque todas as picaretagens estão lá e as pessoas são enganadas. Né? Você não dá para rastrear onde tá. Vieram 2 pessoas falar de Bitcoin e ainda não entendi totalmente o que é Bitcoin e como funciona, né, Lênin? Se elas entenderem. Então, é muito difícil. Bitcoin é uma moeda que tem uma credibilidade nos computadores. Você acredita se quiser. É um número. Não tem fiscalização, não tem banco central. Quase uma troca. É quase uma troca. E as pessoas têm levado muito na cabeça. Exato. Quem não conhece tem levado na cabeça. Agora que com o passar do tempo, que estão começando a aceitar Bitcoin e tal. Estão tentando regulamentar. Eu acho que é um território livre e perigoso. Boris, eu queria voltar no tempo, porque você passou por aqui no Brasil, várias etapas de governo, das comunicações. E para o povo que está mais novo aí, como que era antigamente, assim? Rádio, televisão? Porque meu pai me conta histórias. Eu peguei ainda a época que o rádio era bem forte, e agora eu tô vendo que ele tá voltando com tudo, né? Eu vou começar do tempo da Princesa Isabel, tá bom? Tá bom. Aí não. Quando você era criança, você ouvia rádio? Qual que era a diversão? Eu tive pólio, eu não andava. Até 9 anos eu andava muito mal, usava um tal aparelho. O que era? Aparelho era o seguinte, era uma bota da lateral da bota, isso é a bota. Tá. Saíam 2 ferros assim. Eu usei isso. Até a Eu usei essa bota. Eu nasci com os pés para dentro e para fora. Isso é o Curupira. O pessoal, eu acho que me chamava de Curupira. Mas eu operei aos 6 meses de idade, usei gesso e usei essa bota. É uma bota com ferro até aqui. Isso. Eu andava assim. Isso. Mas para pólio também? Porque deixa... Vê, eles não sabiam direito o que era pólio. Não. Então, ora imobilizavam. Agora, para poder ficar de pé e me equilibrar, então essa tinha bota que se apoiar. Era um sustentáculo, porque a minha perna dobrava. No joelho, ela não tinha essa sustentação. Força? O que era? Não tinha força, porque, enfim, os músculos, alguns músculos ficaram atrofiados. Nossa! Eu e a minha irmã gêmea, nós dois, com 1 ano, pegamos a pólio. Com 9 anos, minha mãe nos levou para os Estados Unidos, meu pai podia, nós fomos operados, fizeram a gambiarra e eu passei a andar. Agora que eu tô velho, que eu tô mancando mais, mas tinha gente que nem percebia. Joguei futebol. Posso dizer que eu joguei bem porque não tem mais testemunhas. Então fica a sua palavra. Fui um bom goleiro. Aí, então você ficou sem... Aí a minha grande distração... Sem poder sair de casa, né? Quanto tempo saía daquele jeito. Isso foi de que ano até que ano? De 1 até 9 anos. Nossa! Com 9 anos eu fui operado e até agora eu estou descontando o tempo perdido. Estou com 81.
Caramba, Boris. Aí não parece, parece muito mais, né? Não, parece menos, para. Você tá bem demais. Aí eu gostava muito de ouvir rádio. Era a minha... Era o que eu podia fazer. Tinha 5, 6 anos. Eu, por exemplo, eu me lembro com 4 anos eu estava em cima de uma mesa assim, sentadinho e tal, e aí tinha um radião daqueles com válvula. Muita gente tipo não sabe móvel, o que é válvula. tamanho de um móvel? Aquele não era, aquele era uma válvula, acendia uma luzinha, precisava esquentar. Ah, é? Não tinha como é que chama esses? Transistor. Transistor, nada, imagine. Nossa. Ainda tem o rádio valvulado. Aí o rádio não tinha televisão. Na época não tinha televisão. Eu ouvi o rádio, eu me lembro com 4 anos, eu curioso, sabendo que se tinha alguém atrás do rádio, queria olhar lá. Eu achava que tinha um japonês dentro do rádio. E o pior é o seguinte, tinha. Tinha, né? Não, aí eu gostei. Uma das coisas que me levaram ao jornalismo foi essa minha paixão pelo rádio. São 2 paixões associadas: esporte e rádio. Aí eu sonhava em ser locutor de esportes. Mas o que você ouvia lá? Era novela? Eu ouvia tudo. Programa de humor? Tudo. O que tinha na rádio? Olha, por exemplo... A família se reunia em volta para... Então, você sabe que uma sobrinha minha me perguntou outro dia: vem cá, quando vocês ouviam rádio, a família ouvia rádio, vocês olhavam para o rádio? Não, a família se reunia. Tanto que um dos rádios da Philips, que tem um apelido de Capelinha, tem a forma de uma capela. Quem desenhou bolou o seguinte: é um lugar onde é um objeto em torno do qual as pessoas vão se congregar. Mas a gente não olhava para o rádio, né? Mas ficava assim, sentado perto. O meu pai enxergava mal, também, né, paralelo, meu pai enxergava mal, tinha um radião na sala, e ele era depois da guerra, mais ou menos 1947, eu já tinha 6, 7 anos, eu sintonizava, ele ouvia o Repórter Esso. Tarará, tarará, amigo ouvinte, boa noite, este é o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Nossa. E aí era a precisão da notícia. Logo depois a gente sintonizava a BBC de Londres. Pegava na onda curta. Nossa. Onda curta. Short wave, onda curta, ainda tem onda curta, e aqui tem a onda curta faz assim, boa noite, subia e descia. E pegava um BBC de Londres. BBC de Londres em português. Como assim? Serviço brasileiro da BBC de Londres. Nossa. O Big Ben assinala 21 horas em Londres. E agora seguem-se as nossas notícias. A rainha da Inglaterra trancou-se no banheiro e não conseguiu sair. Foram chamadas as escoltas da Scotland Yard para salvar a rainha. Por que a senhora não saiu do banheiro? Eu não podia sair. Assim. Era assim? Eu não quero contar por quê. Mas aí... E aí, o que tinha? O que tem na televisão hoje, tinha no rádio, eu vou falar de alguns programas. Bom, primeiro tinha as transmissões esportivas. Sim. A Copa de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai na final no Maracanã, eu ouvi no rádio. Nossa. Eu ouvi no rádio. Ninguém viu então, era só pelo Imagine ver quem viu, só quem estava no Maracanã. A televisão começou em 50, mas do Rio para São Paulo não transmitia e nem transmitiu aquele jogo para o Rio, porque eu acho que a televisão nasceu em 50, em São Paulo em 50, em setembro, e no Rio acho que em 51. A primeira televisão foi a TV Tupi, Canal 3, TV Tupi Difusora. Quem ia fazer televisão nunca tinha visto televisão na vida. Só o diretor técnico chamado Jorge Edo, que conhecia televisão, tinha visto nos Estados Unidos. Mas aí
Então você tinha esportes, os grandes locutores esportivos, os grandes narradores. Em São Paulo, Pedro Luiz, Geraldo José de Almeida, mata no peito, baixa na terra. Ele transmitiu para a Globo a Copa de 70. Fiore Gilhote. Esse eu lembro. Que torcida brasileira, carinhosamente, boa noite. E fecham seus cortinas e termina o espetáculo. Bola aos pés de Cássio, menino que veio de Minas Gerais. Nossa, meu pai adorava o Fiore Gilhote. Esse era o Fiore Gilhote. E aí eu acabei trabalhando com ele. Você depois foi trabalhar fiz com ele? meta para ele na Rádio Pan-Americana. Fazer Que meta. Não é que é meta hoje. Meta era o locutor que ficava atrás do gol e radiava o escanteio e dizia: Não, a bola foi fora. Ah, é? A bola foi fora, saiu. Vai daí, Boris. Aí você falava? Falava e transmitia jogos também. Eu transmitia Guarani, Ponte Preta. E depois... Mas na cabine também? Na cabine, claro. Poxa. Os piores jogos davam pra mim. Aí dava pra você. Eu tinha 18, 19 anos, era moleque. Mas comentarista ou narrador? Não, narrador. É mesmo? Narrador. Dá uma palhinha. Como você narrava? Eu não consigo. Mas era aquele rapidão? Claro, rapidão. Aquela época, o objetivo era você acompanhar o jogo em cima do lance. Entendi. Sensação por sensação, lance por lance, na palavra clara de Fiore Gilhote, na palavra vibrante de Geraldo José de Almeida. Era assim. E era muito mais emocionante ouvir pelo rádio do que na televisão, né? Tem gente que acha que é mais emocionante ouvir no rádio do que ver o jogo. Porque a bola passou longe e você fala, passou perto, não sei o quê. E aí depois veio o rádio transistor, aí o locutor não podia inventar. Por quê? Porque as pessoas levavam o rádio pro estádio. No estádio o cara tá vendo, né? Tinha que ter precisão. Porque às vezes vocês inventavam umas coisas pra dar mais emoção? Eu acho que sim. E depois eu fui para uma rádio chamada Rádio Santo Amaro, antes de ir para Pan, que era uma rádio pequena da comunidade japonesa, e eu tive a chance de transmitir futebol. Eu comecei na Rádio Piratininga, eu fiz um teste, não tem mais. PRB6 Rádio Piratininga. A Rádio Piratininga transmite a hora certa diretamente do Mosteiro de São Bento. São 15 horas. Hora certa, patrocínio da Farinha Maria. Patrocínio exclusivo da Farinha Maria. Hora certa, aí diretamente do Mosteiro. Existiu uma Farinha Maria mesmo? Claro. Produto das indústrias Minete Gamba Sociedade Anônima. Lembra? Pernambucanas, do Cal... Acabou tudo isso, né? Jumbo Eletro. Eu lembro de vários jingles, viu? Eu também. Eu lembro dos mais recentes, né? Não, eu lembro. Qual? Qual? Por exemplo. Pomarola. Não, Pomarola... É mais recente. Não, Pomarola é... Corneto. Dá-me um corneto. Dá-me um corneto. É pio cremoso. Melhoral. É melhor e não faz mal. Esse eu lembro. Aquele da Duchas Corona. Duchas Corona, banho de alegria. Isso já é moderno. Isso já Os mais antigos que você lembra. Se o reizinho vai muito ao piniquinho enterovioforme. Se o reizinho vai muito ao troninho enterovioforme. Aí tem... Qual mais que vocês... Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura, o mais completo fortificante. Tinha uma assim. Quem fala? Aqui é a tosse. E aqui é o xarope São João. Ploc. Alô. Fugiu apavorada. Xarope São João, a tosse foge apavorada quando ouve falar em xarope São João. E não se esqueça, para tosse, bronquite e rouquidão, xarope São João. Nossa. Lembrei de uma que era muito boa, do sabonete... Bebo. Não, era um creme. Um creme de ela usa Nivea. Ponds. Ainda existe. Existe? É assim.
ela é linda. Oh, está noiva. Ah, usa pontos. Ah. E aquele que também batia na porta. Quem é? É o frio. É o frio eu não das deixo casas. você entrar. Uma que fez história e que eu gosto de ouvir até hoje é do Café Seleto. A gente Café canta Seleto tem. Eu sei a Sabor versão. delicioso. Café Seleto. Não, começa assim. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos. Isso foi pra televisão. Só que a gente cantava na escola errado, né? não. Depois de um pesadelo, Pode. a gente levanta, toma aquele tombo Já e é quebra os hora dentinhos. Já é hora de dormir. Não espere mamãe mandar. Cobertores São Luís. Não, cobertores Parnaíba. É, Parnaíba. E tinha. tudo tinha jingle antes, né? É do Alô, alô, quem fala? É do armazém do seu José. A mamãe mandou buscar uma lata dos biscoitos Aimoré. Biscoitos Aimoré. Nossa, meu pai, se estiver assistindo, vai lembrar de tudo isso que ele cantava. O trezinho camarada onde não se paga nada. Duchem. Biscoitos Duchem. Putz, eu lembro de biscoitos do Shen, do Cora, não tinha Do Cora, do drops Cora. do Cora? Tinha assim, Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz um bem. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, pra mim também. Que sabor, não sei o que, Coca-Cola tem. Nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola faz um bem. Nossa. Aí a gente cantava, como é que é? Aí as crianças da família, eu cantava para elas, Coca-Cola bem gelada, faz efeito na privada. Você está ensinando isso para as crianças, Tinha que era do- Regulador Xavier, o remédio de confiança da mulher. Atraso número 1, adiantamento número 2. Tinha. Isso tinha tudo de rádio. tudo rádio. Alguns foram Foi pra televisão depois, né? Aí Café Seleto foi para televisão. Aí o rádio brasileiro era muito bom. Domingo eu gostava de ouvir um programa que tinha na Rádio Tupi chamado Cinema em Casa. Era a radiofonização de um filme que tinha feito sucesso. Era gente muito boa que radiofonizava. Eu não ia no cinema. Como assim? Tipo, o vento levou. Então, O que eles faziam? faziam radiofonização, uma novela de rádio. Ah, não pegava o filme e só colocava o som? Não. Narravam? Era reescrito. Nossa. Com grandes atores, vozes maravilhosas. Lima Duarte, Dionísio de Azevedo, J. Silvestre, Nossa. grandes atores. E quem radiofonizava era um tal de Walter George Durst, que depois fez cinema, e o Túlio de Famoso. Lemos, que tinha uma voz grossa. Era radiofonizar, as novelas eram radiofonizadas. Imagino que devia ter uma audiência absurda, E né? toda noite tinha novela no horário nobre. uma Novela, como se fosse uma novela filmada. Novela de rádio, você imaginava e tudo. E o pessoal fazendo na hora? Sim, ó. Ou era Fazia gravado? na hora, era ao vivo, não tinha gravado. Ao vivo? Tinha uma rádio que era a Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo é uma das emissoras unidas. O Paulo Machado de Carvalho, eram 3. Rádio Pan-Americana, Rádio Record e Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo era novela desde de manhã até de noite, uma atrás da outra. Querida, à noite, este luar que está... Era assim, bem Romântico? Romântico, querida. Sonho com o afago dos seus lábios.
Era uma coisa... Tinha os grandes atores. Com Alguns trilha foram para sonora. televisão. Imagine, alguns foram para televisão e se estreparam. Tinha um que já morreu. Porque só precisava da voz, Que não é o precisava... César Monticlaro, era a voz mais linda, era um cara mais feio do que eu. Na rádio tudo bem, né? Mas aí ele foi pra televisão, só fazia papel de De vilão. vilão. Coitado, se estrepou. Caramba. Se estrepou, não podia fazer. Essa papel. passagem do rádio pra televisão deve ter sido muito Não, a fantástica. Tupi né? fez, e as outras não tiveram tanta sorte, a Tupi teve sorte e a transição foi muito bem feita. Ah, é? Tinha telejornal. Na rádio também. Como... Na televisão naquela época. No rádio tinha jornal informativo, as rádios. Imagine, acompanhei o suicídio de Getúlio Vargas pelo rádio. Nossa. Transmitiam do Rio de Janeiro. As emissoras de rádio tinham slogans. Cada emissora tinha um slogan. Eu vou contar os slogans. Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes. PRA7, Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes. Rádio São Paulo, PRA5, uma voz amiga em seu lar. Rádio Tupi, a mais poderosa emissora paulista. Rádio Record, a maior, não era muito criativa. A Rádio Bandeirantes, a mais popular emissora paulista. Qual mais? Tinha uma que era a Rádio Excelsior. Esse era um primor de slogan. Era assim: Rádio Excelsior, o maior auditório do Brasil, uma poltrona em cada lar. Nossa. Uma poltrona. Esse é bem bolado. Você é publicitário, Claro. sabe que foi bem bolado. Tinha a Rádio Gazeta PRA6, que era Rádio Gazeta PRA6, a emissora de elite. Já imaginou hoje uma emissora chamada emissora de elite? E botavam fogo. Exatamente. Na emissora. Tinha outra conotação antes, né? Aí eu já nem me lembro de... Rádio Cultura. Era uma grande emissora. PRE4, Rádio Cultura. O melhor som de São Paulo e sempre os melhores programas. Programa humorístico. Tinha um programa no Rio de Janeiro que o pessoal ouvia na onda curta, Maré Mansa. Maré Mansa. De quem que é? Era um programa com vários quadros, Primo Rico, Primo Pobre, que depois foi pra televisão. praça. Era uma série de esquetes sensacionais. E tentaram ir para a televisão. Era muito bem escrito e muito bem interpretado. Isso era na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E tinha também um programa que eu adorava, que era a PRK-30. A PRK-30 era uma caricatura de uma emissora de rádio. Então, Séria. Caricatura de uma emissora séria. Não, quer dizer... Eles zoavam... caricatura do rádio. Do rádio em geral. Então, transmitiam futebol, que era tudo avacalhação. Avacalhação. E aí eram dois apresentadores, eu já me lembro o nome deles, e que escreviam os programas, apresentavam no Rio e vinham para São Paulo. Naquele tempo não tinha redes. Não tinha rede. Eles faziam na Rádio Nacional, que era a grande tinha que vir emissora pra cá, do Brasil, e Rádio Tupi, isso dos anos 40 até quase aos anos 70. E tinha um locutor que eu me lembro, chamava Megatério Nababo de Oliveira. Assim soava. E tinha uma cantora de fados, uma cantora portuguesa, que chamava, dizia assim: e agora essa fadista famosa, Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa. Maria Joaquina E aí imitava o que a senhora vai cantar? Eu hoje vou cantar um fado muito bonito, que foi composto por minha avó. Muito bonito. Esqueci o nome do fado. Tinha programa de auditório. Aí eu me lembro de uma piada que a gente dava risada. A senhora aí no fundo, eu, é a senhora que está com a calcinha furada, por favor. Sou eu. Sim, senhor, sou Megatério. Minha senhora,
Por que a senhora está com a calcinha furada? Eu não sei. Eu gosto tanto do senhor, seu Megatério. Eu preparo uma língua deliciosa. Eu queria convidar o senhor para comer uma língua lá em casa. Minha senhora, a senhora vai desculpar, eu não como nada que saia da boca de animal. Então venha comer uns ovos. Eu me lembrei dessa piada. Cara, que Eu me lembrei dessa. Tinha umas coisas mais. E usava da imaginação, o pessoal vendo ela se levantando. Tinha Por que que calcinha? imaginar. Por que calcinha rasgada? Você falou que era Megatério e. Megatério na baba. Eu tô tentando lembrar um nome outro? hoje, eu vou lembrar. Megatério. Porque eram os nomes assim meio de rádio dessa Megatério, fadista. Essa fadista famosa. Essa fadista. Essa fadista. E tinha o locutor de turf que era improvisado para transmitir futebol. Teve já no tempo da televisão um programa humorístico que era o show de rádio do Estevam Burrucha Sangirardi, que era o intervalo. Um intervalo. Eu ouvia. do jogo E depois também. Tinha no intervalo e depois. O show de rádio. Maravilhoso. Cada time tinha um personagem, né? O time tinha cada um tinha um personagem. Palmeirense era o italiano. Eu me lembro quando eles disseram assim que a Abreu Sodré, que era o governador, promovia um piquenique na Praia Grande, todo mundo levava frango e era tão bom. E eram umas coisas muito bem feitas. O Burrucha Girardi escrevia aquilo. Eu assisti show deles, que eles foram no teatro lá em São Bernardo, que eu morava lá, eles faziam show também. Ele, o Serginho Leite, tinha uma galera muito boa. Era um pessoal... De lá saiu muita gente que depois foi fazer outros programas, né? Café com Bobagem, outros, né? As emissoras de rádio mais dedicadas, quase toda a rádio tinha um auditório, e tinha os programas de auditório. Os programas de auditório tinham as rádios tinham as suas orquestras. Então, o que hoje você usa um recurso de pegar uma gravação e colocar, então, era feito pelas orquestras ao vivo. Nossa. Era feito pelas orquestras ao vivo. Os caras tocavam o que você estava escutando. E eram grandes maestros, e havia programas de determinados cantores, especialmente na Rádio Nacional. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmite agora Francisco Alves, canta para o Brasil. Aí entrava o Chico Alves cantando Eu tenho, como é que é? Um coração, na voz do meu plangente violão. Esse era ele chamava o prefixo dele, Ângela Maria. Nossa. E aqui está Ângela Maria. Aí tinha um programa da Ângela Maria. E outros programas assim. Não era playback, o pessoal tava lá. Que playback? Eles nem sabiam que era playback. Fazia tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E não usavam gravação. Eu não sei por que não usavam gravação. Era o jeito deles fazerem. Depois, tanto que no começo da televisão era tudo ao vivo também, né? Não, aqui época. Não tinha gravador. Não tinha videotape. Era tudo ao vivo. Imagina fazer a televisão ao vivo. Tinha a propaganda era feita em filme. Nos filme de cinema? Filme de 16 milímetros. Nossa. Aparecia o filme. Quando você queria fazer uma propaganda melhor, você, em vez de gravar um videotape, gravava um filme. Não existia outra coisa. E o filme era sonoro. Mas aquele sonoro, né, avacalhado. E você tinha slides ou cartõezinhos que eram projetados, e tinha uma coisa que era muito delicada e que sumiu, que era a garota propaganda. Você já ouviu falar, Vilela? Como assim? As garotas, cada emissora tinha poucas e importantes garotas propaganda. A função dela era... A função dela era a seguinte. De repente, por exemplo, tinha um jornal chamado Mapping Movietone, era do Mapping. Chegava no intervalo, aparecia uma garota propaganda.
tinha a Rosa Maria, tinha várias, todas elas eram conhecidas. A eram conhecidas? Idalina de Oliveira, como é o nome dessa grande atriz do cinema nacional, que já se foi, também era garota propaganda, enfim. Aí ela aparecia assim: boa noite, veja este telefone, que maravilhoso. Tem 2 botões, um em cima e um embaixo. Atrás é feito de material plástico importado de Mônaco e benzido pela princesa Grace Kelly. Este telefone maravilhoso estará à venda amanhã no Mapping como uma oferta espetacular. De R$1.630.000, você vai comprar por apenas R$1.620.000 em 35.200 prestações. Aí tinha uma que era a sensação do dia. Aí era a Rosa Maria que fazia: hoje estamos apresentando... Mas podia ser qualquer produto que ela vendia. Ah, sim. Este copo. Veja que maravilha de plástico importado da China comunista. Por isso ele é meio avermelhado. Preço: R$200. Estamos amanhã, só amanhã, nas lojas A Sensação, custará R$100. Não é mesmo uma sensação? A versão da Top Term lá, como chama a mulher da Top Term? Pô, e aí você sabia quem eram a garota propaganda e tudo. Isso durou muito tempo na televisão. Pô, deviam ser disputadas. Branco e preto. Branco e preto. Aí trocava. Nossa, por que o pessoal colocava propaganda? Eu lembro que tinha televisão que o pessoal colocava uma placa na frente que em cima era azul, embaixo era marrom, um degradê. Lembra disso? Não, mas na TV preta e branca. Como não tinha TV colorida, inventaram essa porcaria, essa porra, que era o seguinte, para enganar, né? Aí você comprava assim, vem uma televisão colorida. O que era? Era um degradê de plástico, você colocava assim na televisão. Preto e branco. E era preto e branco e ficava assim, azul, vermelho, preto, roxo. Mas aí não... Virava colorida, mas tipo... colorido de Araque, né? Aí e tinha grandes programas, grandes espetáculos. Por exemplo, a TV Tupi, que era uma grande emissora de TV, a primeira, tinha todo domingo, TV de vanguarda, que era uma peça de teatro, geralmente brasileira ou estrangeira, interpretada, e aí, assim que eles iam, pelos artistas das emissoras associadas, ao vivo. Ao vivo? Era dramatizado? Ao vivo. Tinha TV de vanguarda num domingo, no outro era TV de comédia. Nossa. Também com os artistas das emissoras associadas. Era inteiro espetacular. Às segundas-feiras, tinha um grande teatro na Tupi que trazia companhias que já tinham levado aquelas peças. A Cacilda Becker, a Maria de la Costa, nossa, a companhia de não sei quem. Pegavam uma peça que já tinha sido interpretada e levavam a peça no estúdio, ao vivo. E eu me lembro que uma companhia construtora que depois quebrou era a Monções, era Grande Teatro Monções. Quando a televisão começou a transmitir de manhã e à tarde, domingo de manhã tinha Teatro da Juventude. Tinha um médico psiquiatra chamado... Não, esqueci o nome dele. Ele, já me lembro, ele escrevia, ele fazia durante a semana o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ao vivo. Júlio Gouveia, ao vivo. E aos domingos, esse teatro para a juventude, que era o Sítio, não aquela versão... Não, a primeira versão. A primeira versão? A primeira versão, ao vivo. Ao vivo. Tinha a Emília, que era uma adulta. A Emília era uma atriz espetacular, que ainda, de vez em quando, eu vejo citações dela. É uma da Lúcia Lambertini.
Lúcia Lambertini. Ela fazia a primeira Emília. E não tinha efeitos, né? Era tudo... Eu te diria que a televisão era melhor que a de hoje, em termos de qualidade. Com certeza. Não né? tecnicamente. Tecnicamente não, mas de Não qualidade, com mas certeza. de qualidade. Eu me lembro quando fizeram a primeira transmissão de Osasco. Como assim? A RTP, que era a Rádio Televisão Paulista, que depois virou a Globo, ela fez uma transmissão de um bairro de São Paulo que era muito longe, chamado Osasco. Isso foi comemorado na América Latina. E depois a TV Tupi teve uma grande transmissão, que essa foi muito difícil de fazer. Foi de Santos. Então você não tinha essas linhas, satélite. Você tinha que colocar links, né? Aqueles panelões, um captava ou transmitia no caminho todo. Então o pessoal se embrenhou na Serra do Mar, e aí fizeram e transmitiram um jogo Corinthians e Santos. Foi espetacular, foi espetacular. A televisão antiga marcou. A gente sempre é saudosista, a gente né? sempre tem saudade de um. O antigo era melhor e tudo. O futebol. A televisão começou a transmitir futebol, era permitido transmitir todos os jogos. Não tinha. De repente perceberam que a televisão estava tirando o público. Aí teve uma luta entre as emissoras de televisão. Aí tinha reprise, né? Não podia transmitir, reprisava depois que acabava, né? Aí fizeram um acordo. Olha a estupidez. O acordo era assim. Bom, para quem gosta, tinha um jogo. Quando o jogo terminava, a televisão transmitiu o videotape. Aí eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele, coitado. E ele era corintiano, roxo. E quando jogava o Corinthians, o que ele fazia? Ele se trancava. Meu pai era assim. Teu pai era assim? Meu pai, ele não escutava, não queria saber do resultado para depois assistir como se fosse ao vivo. Aí esperava e torcia como se fosse ao vivo. Só que a turma nossa sacaneava ele, telefonava e dava o resultado. Alô, foi tanto. Aí ele ficava doido. E pior que ele atendia sempre. Ficava doido. Aí um dia nós resolvemos fazer uma sacanagem. Deu o resultado errado. Nossa! Aí ele reclamava, vocês deram o resultado errado. Dava um spoiler do resultado. Meu pai era assim, ele dava aula e ficava fugindo do pessoal para ninguém falar o resultado, chegava em casa e assistia um videotape. Mas a gente a gente nunca deixava de ligar, era quase uma obrigação. Para sacanear o cara. Para sacanear. Ele era muito gozado. Ainda a gente se distanciou um pouco, mas ele era muito gozado. Ele era caixa de banco e sábado a gente jogava futebol e depois ia comer pizza e ia no cinema. Não tinha muito o que fazer. Aí ele tinha uma mania. Ele, como caixa de banco, ele ia guardando as moedas em caixas de sapato. Moeda de 50 centavos... Tudo separadinho? Cruzeiro, 2 cruzeiros, tudo separado. Aí chegava sábado depois de futebol, ele enchia a banheira de água e jogava todas as moedas e tomava banho com as moedas. Tipo tio Patinhas. Tio Patinhas dos pobres. Era tudo como... Aí real. Depois ele atrasava porque ele tinha que tirar as moedas, pôr em cima do lençol, secar na cama e devolver para as caixinhas. Não. E devolver para as caixinhas. E se ele estiver ouvindo, ele vai ficar bravo. Devolver para as caixinhas. Olha só que... ele achava que a gente era louco porque a gente não tomava banho de moedas. Olha só. Mas, Boris, a gente tá falando da história do rádio, desse começo da televisão. E você era moleque, o que você pensava nessa época? Que você queria ser o quê? Não, Saía pouco de casa? Não, eu queria ser locutor esportivo. Desde criança? Eu queria ser locutor esportivo. Tinha uma coisa que eu fazia que me ajudou a ser locutor. É o seguinte, meu pai enxergava mal. Ele trazia o jornal, a Gazeta à tarde, de manhã o Estadão. Eu tinha 7, 8 anos, eu deitava no chão, abria o jornal, que era muito grande para mim, lia as manchetes, os títulos, e ele dizia, lê.
Aí eu Escolhia. lia, tinha o maior orgulho em ler para o meu pai. Nossa. Desenvolvi leitura, aquilo me desenvolveu a leitura. E aconteceu o seguinte, eu perguntava para ele, o que é isso? Por exemplo, eu me lembro da eleição americana, o que marcou em mim? Eu lia que tinha um tal de Eisenhower. Era o Eisenhower. Meu pai que me ensinou, não, é Eisenhower. Quem é esse cara? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele foi o general que comandou a vitória e tal. E aí eram notícias ainda da guerra e tudo. E eu ia perguntando para o meu pai. Muito do que eu sei hoje de política internacional e de política, eu captei aquela época com as perguntas. Ele era um cara interessado nisso e ele me explicava do jeito que uma criança pudesse entender. Mas eu me interessava. Eu via uma fotografia. Quem é essa pessoa? Aí o meu pai dizia, não, essa aqui é... Mas você lia de tudo, não só política. Política, não, cultura... mais política internacional. Ah, é? Mais política internacional. O resto ele não interessava. Tinha tirinha nessa época no jornal? Tinha. Eu também? gostava das tirinhas. Tinha Popeye, eu lia gibi. Lia gibi. O que você lia na época? Um gibi que eu gostava muito era um Capitão Marvel daquela época. Era outro? Era outro. Tá. Vamos ver se é o mesmo. O Capitão Marvel era um sujeito que era locutor de rádio. A rádio era a WHIZ. Mas era o Billy Batson também? Era o Billy Batson. Então é o mesmo. É o mesmo, que era uma Porque criança, depois apareceu. Não, o Billy Batson não era criança, ele era locutor. Não, então, mas o poder é que ele se transformou num adulto, mas ele era criança. Não é? Não. Então é diferente. É o seguinte. Ele era locutor. O Billy Batson era locutor e ele era um trio, né? Tinha o Capitão Marvel Júnior. O Capitão Marvel Júnior era um rapaz que era jornaleiro e andava de muleta. Quando ele gritava Shazam, ele virava aquele super-herói e voava. E tinha a Mary Marvel, que era também amiga dele. E também super-heroína Shazam e era heroína. Era diferente. Como é que eles viraram super-heróis? Um dia eles se perde e entra numa caverna. E aí aparece um barbudo e diz assim... Lula. Não. O que é, companheiro? Tá querendo o quê? Eu esqueci que era um deus. Sim, tal, tipo de uma olha, entidade. vocês lutarão contra a bandidagem e tal. E vocês e tal. E Shazam, cada letra Shazam, é uma coisa, cada né? letra era... Shazam era assim, cada letra era um acróstico. Acróstico. Essa de Salomão, sabedoria de Salomão. Sabedoria. Dá uma pesquisada pra gente. Sabedoria, honestidade. Do sei o quê e tal. E eles tinham um inimigo que era uma figura terrível. Doutor Silvana? Velho Doutor Silvana, um velhinho careca de óculos. E o Silvana tinha uma filha que era Silvana Júnior. E um filho que era Silvana, todos com aquela mesma cara, um óculos redondo. Hoje o Doutor Silvana seria um grande herói, seria candidato à presidência da República. O Silvana sempre queria dominar o mundo e não conseguia. Cara, todo mundo queria dominar o mundo antigamente, né? E aí achava maravilhoso. Hoje em dia o pessoal ia querer só ser famoso, né? Só ser celebridade, né? Eu gostava muito e gostava do Super-Homem. Mandrake. Tinha Tarzan também? Tarzan, Mandrake. O Pequeno Príncipe também era dessa época? Não, tinha o Pequeno Príncipe, o Príncipe Valente. E tinha o Príncipe Ibis. Isso eu não sei. Triângulo Mágico, ele fazia mágica. E o Mandrake fazia... o Mandrake fazia mágica. Também tinha um companheiro chamado Lothar. Lothar. Era um africano, eu acho, não era? Era um africano, né? Acho que era africano. Você descobriu aí? Achei aqui, ó. Shazam S é de Salomão, sabedoria. H de Hércules, força física. Isso. O A de Aquiles. Atlas. É de Atlas? Atlas O que é? Resistência e invulnerabilidade. O Z de Zeus, magia. E o outro A é de Aquiles, coragem. E por fim o M de Mercúrio, que é velocidade. Olha só. Então,
Enfim. Mas vocês compravam em banca, trocavam? Como que era? Não, comprava, eu enchia o saco do meu pai e da minha mãe, eles davam dinheiro ou meu pai trazia. Era colorido já o quadrinho ou era preto e branco? Às vezes era colorido, às vezes era preto e branco. Vezes... tinha o Flash Gordon também, não tinha? Flash Gordon. Flash Gordon era um personagem que eu não me lembro o nome do desenhista, mas ele... Alex Raymond. Previu o futuro. Total. Não é? Ele apresentou... Dá uma checada, mas acho que é uma espécie de Júlio Verne dos quadrinhos. Total. Ele previu várias coisas. A próprio Tintin, né? Previu. Tintin, o foguete dele é parecido com não sei se é do Bezos ou de algum... o formato fizeram aquela que... É do Tintin? Acho que era do Tintin. O Tintin já é mais moderno. É mais moderno, né? O Tintin eu não era grande fã do Tintin. Clube do Bolinha, o Bolinha não é dessa... Também, né? Eu andei lendo, mas já era no fim da minha grande paixão. Mas o Super-Homem já era dessa época também? O Superman? Da minha adolescência. Não, o Super-Homem continuou por muito tempo. O que aconteceu? A editora do Super-Homem processou a editora do Capitão Marvel. Capitão Marvel, é verdade. O Capitão Marvel foi proibido. Depois, essa editora comprou a outra e ficou com o Capitão Marvel. Ficou com o Capitão Marvel e soltou de novo. Qual a solução que eles deram? Porque tinha que dar uma satisfação para o público. O Dr. Silvana conseguiu prender todos eles numa bola que era um satélite em torno da Terra e ele também ficou preso. Então não tinha... essa foi a solução encontrada para... E depois virou Shazam, né? Eu me lembro de uma novela também que sempre contavam da Tupi, era o Oduvaldo Viana, pai do Vianinha, que era uma figura interessante também do teatro, e o Oduvaldo Viana contava que ele, também já se foi, que ele precisou encerrar uma novela rapidamente porque o patrocinador abriu mão, eles não tinham mais dinheiro, acaba a novela. A novela tinha centenas de capítulos. Aí se tinha audiência, ia muito mais. Aí teve que inventar um final. Sucesso. Aí ele botou 6 num carro e fez um acidente. Matou todo mundo, acabou a novela. Nossa. Acabou a novela. E tinha grandes heróis. Tinha uma novela juvenil chamada O Capitão Roberto. Era o Fernando Balerone. Meu pai fala muito do patrulheiro rodoviário, alguma coisa assim? Não, mas o patrulheiro rodoviário já era da televisão. Você está falando de rádio? Estou falando de rádio. Pensei que era... Aí não, chamava... Não era Não, era o... Vigilante rodoviário. É isso? Era. Eu acho que ele está vivo. O vigilante rodoviário, ele fez cinema e depois ele virou vigilante mesmo. Virou PM. É mesmo? Foi para a polícia rodoviária. Dá para checar aí na tua bola de cristal. Dá uma olhada, Leni. Vigilante rodoviário. Era famoso, né? Era. Acho que ele está vivo ainda. Lessie. Lessie. Tinha uma das primeiras séries da televisão que eu me lembro era... como chamava? Era um médico que era acusado de assassinato e ele perseguia, procurava o assassino, que era um homem sem um braço. Refilmaram isso com o Harrison Ford, Dr. Que era um homem sem um braço. Fizeram depois como o Fugitivo, mas Acho que era o Fugitivo. O Kimberley, alguma coisa, Dr. Kilder. Dr. Kilder, alguma coisa assim. Não, Dr. Kilder era... Aí eu tô misturando, né? Cuidado aí! Engasguei com essa bala. Cuidado! Você pediu alguma coisa, Leni? Essa bala não é fabricada na Rússia? Não. Porque hoje andaram... Uma história lá que andaram envenenando o pessoal de Kiev. Eu vi isso hoje. Andaram envenenando. Esse negócio na Rússia é de envenenar. E hoje estamos vivendo um momento conturbado na política nesse instante. O presidente... Quer dizer, o ministro da Educação pediu demissão e o presidente demitiu o presidente da Petrobras. O da Petrobras não estava sabendo. Eu acho que é o 8º ou 6º ministro da Educação, né? Silva e Luna. Nossa. Luna e Silva, presidente da Petrobras.
A eleição faz milagre. É. O presidente precisa ganhar a eleição, está tentando, está atrás do Lula, quer ir para o segundo turno. Tá bonzinho. Parou de falar. Parou de falar. Os absurdos dele. Botaram uma camisa de força nele, ele fica quietinho. É porque eu fiquei imaginando se o Macron decide fazer que nem o Will Smith, vem dar um tapa no Bolsonaro, porque ele falou da mulher dele, né? O Macron é uma história muito bonita. É. Da mulher dele. Não sei qual que é. A história, eu não me lembro dos números. É não, antigo. A história é uma história, um romance lindíssimo, vai virar filme. O Macron tinha 15 anos, era um adolescente que estudava numa escola. A mulher dele era uma mulher de mais de 30 e tantos anos. Ela era professora dele. Ele era apaixonado. Não, eles se apaixonaram. Tá. Eles se apaixonaram. Ele era um menino inteligente. Ela não era professora diretamente dele, mas ela dava um curso de teatro. Sei. E ele participava. Enfim, ela era casada e tinha filhos da idade dele. E eles se apaixonaram. Os pais dele despacharam ele para não sei onde, com 15, 16 anos, porque eles achavam aquilo absurdo. Uma mulher que podia ser mãe dele. Aí ele completou 18 anos, a maioridade, independência, voltou e casou com ela. Olha só. Ela se divorciou, então ela Depois é bem mais velha que ele. Ela é bem mais velha que ele. De anos e anos. É, um romance maravilhoso. História, Romance maravilhoso. E ele é um figuraço, era um homem. E ela admirava a inteligência dele. E ela sim. Mas ela é bem mais velha que ele. Ela se segura lá, deve passar umas melecas na cara à noite, um creme. Deve ser o quê? Uns 20, 30 anos? 20 anos? Eu não sei exatamente, não sei. eu esqueci. A gente vê aí também. O que você ia falar? É uma diferença grande, viu? Não, é sobre o vigilante rodoviário. Ele tá vivo? Ele tá vivo. Ele realmente ele tá com 88 anos hoje. Aí ele foi pra Polícia Rodoviária Paulista do estado de São Paulo. Depois de ser ator. Depois de ser ator. E atualmente ele faz exposições de Sinca-Xambó e tá morando no litoral de São Paulo. Faz o quê? Exposições porque o carro dele no Vigilante era um Sinca-Xambó, né? Ele faz exposições com esse carro e com carros antigos. Apresentações. Apresentações. Você lembra do Sinca-Xambó? Claro. Então, meu avô tinha um. O Sinca-Xambó tinha um apelido, que era o Belo Antônio. Por quê? Porque o Belo Antônio era um filme em que o grande galã era um sujeito que era muito bonito, mas não funcionava. Era essa a história, era uma trágica. Porque o Sinca-Xambó dava muito problema, assim? Ele dava muito problema? O Sinca-Xambó, ele só dava problema. Só dava problema. Tanto que acabou rápido. Nossa, e era bonitão, né? Era muito bonito, então, mas não funcionava. Não funcionava. Tá vendo? É mais ou menos que nem o Paquito, né? Que é o contrário. Você funciona... Não, eu acho que eu tô melhorando, porque antes você falava que eu sou feio, agora você Não, eu falei que é o contrário. Você é feio, mas funciona. Você entendeu? Tá bom. Não, melhor ainda. Melhor, né? Mas era esse o apelido do Sinca-Xambó. Foi um grande fracasso. Mas todo mundo... Sinca-Xambó. DKV. Lembra do DKV? Não, mas DKV eu lembro. Meu pai teve um DKV. DKV? O DKV... Que o pessoal zoava que DKV de lá não... Não, mas funcionava. Aí eu me lembro que todo motorista de praça tinha um DKV. Quase toda a praça era DKV. O DKV era motor de 2 tempos. Para regular, o motor de 2 tempos é o motor... Qual a diferença? É como o motor da Yamaha, da moto Yamaha. Fazia um barulhão... Para regular era muito difícil. Aí a piada era a seguinte... E a maioria dos motoristas de praça, naquela época, eram japoneses. Tudo japonês. Eram brasileiros, de 6 japonês. Aí eu me lembro de uma piada que dizia assim: o sujeito pega o táxi
e o táxi passa em todos os sinais vermelhos. Sei. Todos os sinais vermelhos. Aí chega num verde. O cara falou: você tá louco? Você passou em todos os sinais vermelhos, brecou no verde? Por quê? Pode vir um outro japonês do outro lado. Um cara louco também furando sinal. Ai, meu Nossa. Deus. Mas a gente tá falando pra caramba da história do rádio e da TV e não falamos da sua carreira. Eu queria saber como... Você falou que queria ser locutor de esportes, trabalhar com esportes e você começa nessa área?